Oi, tudo bem? Cerca de 10 milhões de brasileiros sofrem do transtorno de ansiedade social ou a fobia social. Os números são da Organização Mundial da Saúde. Dando sequência à nossa série sobre saúde mental, o assunto de hoje é a fobia social. Eu converso com o médico e psicanalista Marcelo José de Castro. Ele é membro da Associação Internacional de Psicanálise, fundada por Freud em 1910 e com sede em Londres, membro e professor do Instituto de Psicanálise da Associação Psicanalítica da Argentina em Buenos Aires e professor da residência em psiquiatria da Universidade Estadual de Londrina, de onde ele fala conosco. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Denilson? Como podemos caracterizar o transtorno de ansiedade social ou a fobia social? Ele é caracterizado especialmente, como o próprio nome já sugere, né, por uma dificuldade, uma inibição e até uma angústia muito acentuadas, né, para o sujeito estar numa situação que ele se sinta exposto publicamente, né? Não para uma pessoa específica ou uma situação específica ou um local específico, né? É a situação em si de estar se sentindo exposto socialmente. Um auditório, uma sala de aula, um pátio do colégio na hora do recreio, um barzinho para encontrar com os amigos, né? Quais as causas da fobia social? Rarissimamente a gente tem um fator único assim, tá? Digamos, existem assim algumas correlações por observação em famílias com relação à prevalência desses transtornos, né, em parentes de primeiro grau até segundo grau, a prevalência na família aumenta as chances de um dos membros ter, sugerindo, sem dúvida, aí uma participação, né, de fatores genéticos, de aspectos hereditários, né, de tendências. Mas nenhum deles em si mesmo seria suficiente, não fosse também fatores ligados aí ao crescimento, ao desenvolvimento, especialmente nos primeiros anos de vida, e nisso a psicanálise é bastante atenta, é bastante conhecedora, né, da importância dessas primeiras etapas de desenvolvimento psíquico, social, sexual do bebezinho humano em formação, fatores ali acontecidos, fatores então ambientais e a presença na primeira infância, na segunda infância ou mais tarde, né, a presença também de fatores estressores agudos ou fatores desencadeantes, como se costuma falar. Como diferenciar a fobia social da timidez? Vamos falar então de uma timidez como uma característica mais, digamos, jamais egocintônica, jamais acolhida e fazendo parte da personalidade da pessoa num grau maior ou num grau menor, né? Existem muitos tímidos, né, que são plenamente capazes de tomar a palavra em público, num auditório, né, e se viram muito bem. Exatamente ali, a gente às vezes é curioso ver que aquele orador, aquele profissional, aquele professor, aquele docente, aquele palestrante tão desenvolto, com uma técnica tão boa, se sente tão seguro quando ele está com a palavra, né? Da hora que ele se vê ali no intervalo de um congresso, no intervalo da atividade científica, ele está na hora de uma confraternização, de um coquetel, está sem jeito, não consegue chegar perto das pessoas, reza para chegarem perto. Esse seria o cara tímido, vamos falar de um senso muito comum da expressão. Não se trataria necessariamente de um quadro patológico ou psicopatológico, né? Pode trazer-lhe prejuízos, mas não necessariamente significa em si um transtorno, tá? A fobia social é um quadro dramático. O transtorno de ansiedade, de angústia social, é um quadro dramático, de grande prejuízo, né? Se é um adolescente, eu atendo bastante adolescentes também, né? Ele se vê obrigado a interromper os estudos no meio do ensino médio, ele se vê prejudicado de prosseguir uma vida normal, ele se vê prejudicado na vida social, no laço, no envolvimento, né? Na vida sexual dele, né? A criança, idem também, e quando isso se desenvolve já mais à frente, né, passado um pouco a adolescência, que não é tão comum assim, mas também pode acontecer,
traz um prejuízo notório e a exposição ao público, né, gera um grau de angústia desastrosa, tipicamente patológica. O sujeito passa mal, ele evita, pode perder os sentidos, ou tem um ataque de taquicardia, pressão arterial sobe, né? É realmente uma exposição muito penosa. Ela pode ser confundida com a síndrome do pânico? Sim, tá? Ela pode ser bastante confundida com a síndrome do pânico, porque uma vez no ataque, vamos dizer, uma vez que a pessoa está exposta, né, ao que desencadeou aquele quadro naquele momento de fobia social, a pessoa imita bastante, tem sintomas superpostos muito típicos também de um ataque de pânico, né, da ansiedade paroxística, como se chama, né, também. O sujeito tem a sensação de que vai morrer, ou que vai ter um infarto, que vai ter um derrame, ele tem palpitações, sudorese profusa, eleva a pressão arterial, ele se sente mal, pode perder os sentidos, tem que sair dali correndo. Então, isso é uma coisa, uma vez desencadeado, os sintomas se parecem muito, né? A diferença é que o ataque de pânico não tem, ele é desacompanhado, e até por definição, ele é desencadeado, ele é desacompanhado de situações muito típicas ou muito específicas, né? A fobia social, o sujeito vai ter diante de uma situação de exposição social, né? O ataque de pânico, o sujeito pode ter dormindo, ele pode ter no meio da madrugada, né? Ele pode ter o ataque de pânico dirigindo um automóvel sozinho, por exemplo, né? Ou com a esposa, ou com o marido, com o namorado. A pessoa pode, né, vir a ter um ataque de pânico, não necessariamente associado, ou à primeira vista, pelo menos, a uma situação específica, né? É aí que vem a diferença entre a fobia social e outras fobias específicas, né? O sujeito que tem medo de entrar no elevador, né? O sujeito que tem medo de estar numa praça aberta, num local público aberto, né? Ou de entrar num shopping com uma multidão de pessoas lá dentro circulando, né? Aí são outros quadros fóbicos, né? A agorafobia, a claustrofobia, né? São fobias específicas, também podem ser confundidas, né, com a fobia social. Quem percebe primeiro a fobia? O próprio indivíduo ou alguém próximo a ele? Aquele quadro subclínico, aquela tendência a uma fobia social, uma angústia maior, uma timidez mais acentuada que o normal, a criancinha vai crescendo e vai se vendo assim mais ansiosa, mas consegue controlar aquilo na escola primária, né, ao longo dos estudos. É aquele menino mais quietão, né, fica mais caladão, meio deslocado ali, mas ele vai levando e se acostuma e consegue chegar, por exemplo, à adolescência sem reconhecer. E muitas vezes, às vezes, são os pais, né, dessa criança que vão reconhecer, que vão perceber, ou a professora na sala de aula. Outras vezes, não. Outras vezes a pessoa tem uma nítida sensação de estranhamento, de ego-distonia com aquilo, né, como a gente costuma dizer, e a pessoa percebe que, não, mas espera aí, eu estou começando a ter medo de chegar em público, aí a pessoa começa, ela, né, a desconfiar. A prevalência se dá em que tipo de público? As estatísticas bastante confiáveis que a gente tem, né, de acompanhamento em 6, 12 meses nos Estados Unidos falam, né, em torno de 7% aí da população. Na Europa cairia para um pouco menos do que 3%, tá? Eu teria, até pelo aspecto da experiência psicanalítica, eu teria uma reserva, né, em relação a isso, no seguinte sentido: de qualquer forma, é um tipo de transtorno bastante prevalente, tem tido uma comunicação crescente, ou seja, parece haver indicadores que pós-pandemia, de alguma maneira, houve um incremento aí na prevalência, na ocorrência, né? Porém, os casos subnotificados, os casos, né, que estão sendo levados ali meio que sem uma detecção ou uma conduta, né, ou a busca de ajuda profissional,
são bastante, sabe? Existem muito em relação à saúde mental em geral, as doenças psiquiátricas em particular, existe muito daquilo que se chama de uma psicofobia, de uma discriminação, preconceito, né? Eu avalio assim de ser bastante subnotificado. Como é feito o tratamento? A família, né, principalmente se tratando de adolescentes ou de crianças, né, principalmente adolescentes, adultos jovens, a família ser abordada, ser acolhida, ser envolvida pelo psicólogo, pelo psiquiatra, né, ser incluída, ser chamada, pessoas de representação importante para o paciente, para que eles compreendam, não é frescura, não é piti, né? Não é necessário haver discriminação, vamos tomar cuidado, está havendo um sofrimento real, né? Não adianta falar, você precisa se esforçar, porque o que a pessoa mais está fazendo é se esforçar, e é por isso que ela entrou naquele quadro de extremo sofrimento, porque ela se esforçou, senão ela não estaria tendo, né? Não estaria tendo o quadro. Então, um passo de envolvimento familiar é muito importante. Especificamente, tá, a conduta medicamentosa em psiquiatria está bastante sedimentada, existe tratamento, existe abordagem, vai envolver particularmente medicamentos que são originalmente classificados, né, como antidepressivos, mas com uma ação múltipla, não necessariamente antidepressiva, né? Mas são medicamentos que ajudam bastante a minimizar, pelo tipo de atuação, pelos receptores envolvidos naquelas medicações, né? na ação daquelas medicações, vão ajudar a amenizar muito o quadro de angústia, vão elevar o limiar de disparo, tá? Das crises, diminuir o grau de ansiedade, ajudar muitas vezes a organizar a arquitetura do sono, né? Prevenir, inclusive, porque são pacientes que vão caminhando para um quadro depressivo, né? Vai se superpondo um quadro de depressão pelas perdas que ele vai se dando conta, né? Pela saudade de si, vamos dizer assim, né? Então, a medicação hoje em dia, com ou sem o apoio transitório de outros medicamentos, fala-se dos benzodiazepínicos para um ataque agudo, medicamentos que são usados com muito critério, precisam ser usados com muito critério e, de preferência, realmente pelo especialista, né? No manejo dos psicofármacos. Do outro lado, a psicoterapia, as psicoterapias, tá, se revelam claramente muito importantes, todas elas podem funcionar de uma forma muito agonista, né, em relação à medicação. Quase um consenso, vamos dizer assim, que a medicação sozinha ou a psicoterapia sozinha não tem o mesmo poder, o mesmo potencial que ambas combinadas. Tá? Um bom psiquiatra e um bom terapeuta, eu digo, de qualquer que seja a linha, principalmente naquele momento agudo de urgência, tem uma referência de um psicólogo, de um psicoterapeuta, alguém que tenha uma formação, não importa qual a linha de pensamento, é importante ser acolhido e que haja alguém que cuide. A psicanálise tem uma contribuição já bastante solidificada, bastante consagrada, né? São muitas as referências que temos da ajuda. São quadros, muitas vezes, muito difíceis. Às vezes a gente se depara com pacientes que já estão completando anos sem conseguir sair direito de casa, né? São casos, muitas vezes, que tomam contornos dramáticos de grande prejuízo. E a psicoterapia psicanalítica tem o seu lugar no sentido de oferecer ao sujeito uma escuta, né, que o permita sair apenas do sintoma para o sintoma, né? E sim sair do sintoma para uma história, do sintoma para um fantasma, de um sintoma para os seus sonhos à noite, para acontecimentos e vivências que ele teve durante a sua história de constituição de vida, né? Desde a primeira infância. Marcelo, se a fobia social não for tratada, ela pode se transformar em algum outro tipo de transtorno? Em psiquiatria nós falamos de comorbidades, né? Ou de morbidades associadas que vão começando a se constituir, se superpor. Agora há pouco a gente comentou, né? Inevitavelmente, à medida que aquilo se cronifica,
né, o sujeito pode evoluir sim para um quadro depressivo importante, né, uma depressão de base, que talvez estivesse também ali presente antes daquele quadro aparecer, de forma subclínica, não manifesta. Tá? Mas a fobia social pode evoluir sim, tá, para um quadro depressivo. Tá? Às vezes, o que começa como fobia social começa a aparecer paulatinamente como sendo de outra natureza, tá? Apareceu até parecendo fobia social e, na verdade, tá? Começa a ser. Por isso a importância da escuta analítica e da escuta psiquiátrica muito atenta. Conteúdos paranoides, sabe? Ideações meio delirantes, né? Que na verdade começa a se caracterizar e começa a se perceber. Não é que o sujeito está, é que o profissional está conseguindo escutar melhor, né? Está havendo mais conteúdo, né? Nisso que a gente fala muito a respeito da psicanálise, né? Da possibilidade de expandir o espaço de fala desse sujeito, né? Na verdade, aquela fobia social que estava bem caracterizada é bem carregada de fatores paranoides, sabe? De pensamentos meio delirantes, de que estão me olhando na rua, de que, né? O fóbico social tem essa angústia de que alguém vai fazer mal a ele ou ele vai fazer mal a alguém. Né? O fóbico social tem essa coisa. No caso, um paciente que, na verdade, aparece num primeiro momento dando a impressão de uma fobia social e, na verdade, está com um quadro em desenvolvimento, um quadro mais grave, um quadro paranoico, né? Esse sujeito, muitas vezes, toma isso de uma forma muito drástica, muito desprendido, vamos dizer assim, da avaliação, da prova de realidade, né? Então a gente fala aí de um perigo e da importância de se fazer bem o diagnóstico, né? A verdade é que a fantasia inconsciente, aí entra muito da psicanálise, né, Edelilson? A fantasia inconsciente do ser humano é muito comum a todos. Tá? Muitos de nós carregamos as mesmas fantasias, as mesmas matrizes fantasmáticas inconscientes. Né? A fantasia de que o encontro com o outro será de vida ou morte, será um duelo, será uma experiência de aniquilação, será terrorífica, será uma carnificina, coisas desse tipo, tá? Fantasias profundas desse tipo existem na análise do fóbico social e muitas vezes na análise do paciente paranoico também, né? E são comuns a todos nós, porque quando bebês desenvolvemos a nossa aptidão de observar o mundo ao nosso redor desde um lugar de muito desamparo. Nós somos terrivelmente desamparados e dependentes de que nos cuidem. E a vivência do bebê, da nossa vivência, que está lá no nosso inconsciente, é uma vivência aterrorizante de desamparo. Como ajudar e acolher a pessoa que tem fobia social? O diagnóstico psiquiátrico é imprescindível, é importante que haja um profissional médico responsável por aquele diagnóstico e pela indicação de uma conduta. Né? Então, como tratar? Primeiramente, antes de tudo, tenha ele ido ao clínico, tenha ele passado pelo cardio, por um terapeuta ou psicólogo. Eu recomendo muito que tenha um psiquiatra de referência, encaminhe para que faça um diagnóstico diferencial e principalmente assuma a responsabilidade por um diagnóstico que muitas vezes precisa aguardar um pouco para ser cravado, né? Para ser de fato ali firmado, precisa de mais consultas, de mais avaliação, muitas vezes não, fica muito evidente desde o início, né? O quadro diagnóstico do paciente. E uma conduta medicamentosa. Paralelamente a isto, o tratamento precisa envolver a psicoterapia. Marcelo, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, um prazer imenso, Edelilson. Nos próximos vídeos vamos continuar falando de temas da saúde mental, como toque, síndrome do pânico e outras dificuldades e transtornos. Até mais!